Olá, olá, galera! Então, desse jeito agora faremos a parte B, já identificamos os primers, e avaliaremos então esses primers que foram previamente identificados na parte A da nossa aula, certo? Aonde nós iremos primeiro? Na plataforma do Primer 3 Plus, para identificar então o melhor par de primers para a posterior avaliação, que nos permite fazer a ferramenta que nós vamos a identificar agora, avaliar cada par de primers e cada primer separadamente para conseguir então depois misturar esses pares de primers e identificar um par de primers ótimo, certo? Para isso então nós tomaremos o primeiro par de primers, claro, depois de fazer a avaliação de cada um desses primers que já foram identificados pela plataforma. No caso eu vou escolher o par de primers 1, vou dar um Ctrl C e posteriormente irei na ferramenta. Eu vou procurar como Analyze Oligo. Quando eu procuro, vai aparecer essas duas opções. É a opção 2, que aparece IDT-DNA. Ao clicar nela, vocês vão perceber que ele pede para fazer um sign-in, para fazer um usuário. No caso, quem não tiver, vai ter que fazer um usuário com anterioridade. Então, como eu tenho, vou ingressar no meu usuário. E aqui no meu usuário, essa vai ser a primeira cara da minha ferramenta. Então, no caso aqui, eu vou clicar, vou dar Ctrl V, já que eu copiei o primer daqui, né, do primeiro par de primers, o reverse, e vou clicar aqui. Estas opções eu vou deixar default, já que não sei especificamente no caso que iríamos avaliar. Em caso de que vocês saibam, colocaria aqui porcentagem, concentração no caso de potássio, concentração de magnésio, de DNTP, entre outras coisas. Como a gente não quer fazer isso, nós vamos deixar no default e só vamos dar para ele analisar. No momento dele analisar, certo? Aqui na parte de baixo vai aparecer então a sequência complementar, que lembrem-se, não é o par forward, certo? O complementar dele, não, sino a sequência complementar do reverse, o tamanho desse primer, a porcentagem de GC, entre outras características que vocês podem procurar, certo? Então, na primeira instância, é isso que ele me dá. Se eu clicar no AirPin, então vocês vão perceber que ele vai me dar algumas opções, certo? E dentro delas, no caso desse primer, ele vai me dar 5 estruturas e para cada estrutura vai me dar uma certa imagem. Que é um AirPin? O AirPin, certo? É a estrutura que ele pode formar com qualquer outro dímer ou qualquer outra sequência que esteja dentro da reação. Então, por exemplo, este tem um AirPin, 2, 3, 4 e 5. Esta sequência, no caso, tem 5 possibilidades de AirPin. Se clicarmos no self-dímero, então ele vai me dar aqui as diferentes sequências, que significa self-dímero. É uma estrutura que ele mesmo vai formar com ele mesmo. Então, vocês percebem aqui que está a sequência complementar e a possível estrutura que ele pode formar no caso de fazer a reação, no caso de fazer a PCR. Então, olha a quantidade de self-dímero que esse primer poderia gerar no caso de ser utilizado. Heterodímero. Para o heterodímero, nós precisamos de uma sequência secundária. Essa sequência secundária, no caso, poderia ser, por exemplo, o primer forward. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Ao calcular, então ele vai me dar também as porcentagens e as possibilidades de criar esse self-dímero, esse heterodímero. Então, no caso, essas seriam as ferramentas ou as opções que me permitiriam ver e analisar cada primer. Essa mesma sequência de processos que eu fiz aqui com essa única sequência, eu vou fazer posteriormente com essa, colocando numa tabelinha para conseguir analisar cada uma delas, ok? Qualquer dúvida, por favor, vocês me fazem saber.